a ambição desmedida de Zilá finalmente alcançou o topo mais alto do poder, e os segredos imundos que ela guardou às 7 chaves agora se transformaram na coroa de espinhos que vai esmagar a cabeça de cada um de seus inimigos. A comemoração nas salas luxuosas do Grupo Amaral é o prenúncio de uma tempestade de traições e humilhações que promete deixar a vida de João Raul e a carreira de Agrado Garcia completamente em pedaços, pois o império da vilania agora tem uma rainha oficializada no comando de tudo. A atmosfera dentro da diretoria do Grupo Amaral é densa, pesada com o cheiro de champanhe caro e a falsidade explícita que escorre pelas paredes de vidro. Eva, Sinara e Esteban brindam, com sorrisos cínicos e taças erguidas, a ascensão definitiva de Zilá à presidência da empresa. É uma vitória que foi costurada com linhas de chantagem, sangue invisível e o silêncio forçado de uma família inteira. Zilá saboreia aquele momento com os olhos semicerrados, os dentes trincados num sorriso vitorioso que esconde uma mente doentia e calculista. Ela olha para seus aliados sabendo que cada um ali é apenas uma peça descartável em seu tabuleiro de xadrez de pura ganância. Esteban ri alto, uma risada gutural que ecoa pelo ambiente bajulando a nova patroa, enquanto Sinara e Eva trocam olhares cúmplices de quem sabe que, sob o manto de poder de Zilá, elas também terão sua fatia de impunidade. Zilá não sente remorso, ela não sabe o que é compaixão. Em seu monólogo interno, ela apenas recapitula o quanto foi genial ao usar o segredo da morte misteriosa de Jean Carlos para calar Janete e enterrar de vez qualquer chance de Agrado Garcia. Reivindicar o amor de João Raul. Para Zilá, aquela presidência não é apenas um cargo de liderança, é o troféu de sua superioridade intelectual sobre os fracos que se deixam guiar pelo coração. Enquanto o líquido borbulhante desce por suas gargantas, a nova presidente do Grupo Amaral planeja os próximos passos para blindar sua filha mimada, Nayane. Mantendo a farsa de que a influenciadora digital é a doce camponesa Diana, a menina do passado de João Raul. A ruína dos que cruzarem seu caminho já está assinada em linhas douradas. Enquanto a alta cúpula do crime corporativo celebra, nos bastidores abafados e tensos da indústria musical, uma jogada desesperada tenta manter de pé o que restou da dignidade artística de Agrado. Roney, com o senho franzido, os braços cruzados sobre o peito e a respiração pesada de quem está prestes a explodir com tanta pressão, toma uma decisão drástica para salvar o projeto da música que promete abalar as estruturas do sertanejo nacional. Ele aceita fazer a gravação da música de Agrado Garcia e João Raul, mas impõe uma condição inegociável que reflete o abismo que se formou entre os dois cantores. A gravação será feita utilizando estúdios completamente diferentes para os dois. Roney fala com a voz ríspida, o tom cortante de quem não aguenta mais os caprichos e as interferências externas que ameaçam estragar um sucesso comercial garantido. Ele bate com a mão na mesa, fazendo os papéis de partitura tremerem, e decreta que Agrado e João Raul não vão se cruzar, não vão respirar o mesmo ar e não vão trocar um único olhar durante todo o processo de produção. A decisão de Roney é um golpe de mestre para a retenção do público, mas uma tortura psicológica para os envolvidos. Agrado, ao saber da notícia através de Leandro, sente um nó sufocante apertar sua garganta. Ela imagina a humilhação de ter sua voz misturada à do homem que ela ama, mas que agora vive nos braços de sua pior inimiga. Tudo por causa de uma mentira deslavada que ela é forçada a aguentar em silêncio. Roney não quer saber de dramas pessoais, ele quer o hit. E se para isso precisar isolar os dois talentos em caixas de isolamento acústico separadas por quilômetros de distância, ele o fará sem pestanejar. No isolamento de sua mansão, longe dos microfones e dos aplausos falsos que o cercam diariamente, João Raul afunda em um mar de amargura e depressão que consome suas forças. Ele está sentado na beira da cama, com a cabeça enterrada entre as mãos, os dedos cravados nos cabelos loiros e os olhos vermelhos de tanto chorar em silêncio. O cantor de enorme sucesso nacional, o homem que arrasta multidões e faz o coração de milhões de fãs acelerar, sente-se o ser humano mais solitário e miserável da Terra. Ele sofre terrivelmente ao pensar no exato momento em que conheceu Agrado Garcia. Em sua mente cansada, as lembranças do passado em bom retorno voltam como lâminas afiadas cortando sua alma. Ele lembra do sorriso dela, do timbre de voz que o arrepiava e da pureza daquela ligação que ele acreditava ser com a sua Diana da infância. João Raul morde o lábio inferior até quase sangrar, atormentado pela dúvida cruel e pela sensação de que há uma peça quebra-cabeça faltando em sua vida. Ele se recorda de como Nayane apareceu reivindicando aquela identidade, mas quando ele olha nos olhos de Nayane, ele não encontra a mesma faísca, a mesma alma que ele sente vibrar quando está perto de Agrado.
A ingenuidade de João Raul é sua própria cela de prisão. Ele se odeia por ser tão fraco, por se deixar levar pelas aparências e pelas postagens perfeitas de Nayane no Instagram, enquanto seu coração grita que o amor de sua vida está gravando uma música em outro estúdio, longe dele, rejeitando sua presença como se ele fosse um monstro. Distante dali, na calada da noite de Bom Retorno, a dor de uma mãe que carrega o peso do mundo nas costas encontra um vislumbre de luz. Janete está sentada na cozinha de sua casa humilde, com as mãos trêmulas segurando uma xícara de café já frio. Suas rugas de expressão revelam anos de humilhação e o medo constante da chantagem de Zilá, que ameaça destruir sua vida com o segredo da morte de Jean Carlos. É quando Zuzu se aproxima, com um olhar terno, cheio de uma empatia verdadeira que há muito tempo Janete não experimentava. Zuzu coloca a mão suavemente sobre os ombros caídos de Janete e com uma voz mansa, mas firme, incentiva a amiga a abrir seu coração para Laurzinho. Zuzu insiste que Janete não pode passar o resto de seus dias na sombra do medo, que ela merece viver um amor sincero e encontrar um porto seguro nos braços de Laurzinho, um homem que sempre demonstrou retidão e carinho por ela. Janete chora, as lágrimas rolam pesadas por seu rosto sofrido, e ela confessa em um sussurro trêmulo o quanto se sente suja. O quanto o medo de ver Agrado pagar pelos erros do passado a impede de dar um único passo em direção à própria felicidade. O conselho de Zuzu ecoa na mente de Janete como um chamado para a libertação, uma fagulha de coragem que começa a queimar em seu peito, indicando que a hora de enfrentar o fantasma de Zilá e contar toda a verdade para as autoridades está cada vez mais próxima, mesmo que isso custe sua própria liberdade. Enquanto isso, em uma das esquinas mais movimentadas do comércio local, o clima de harmonia passa longe. Irene caminha a passos largos com os punhos cerrados e o rosto transformado por uma expressão de fúria incontrolável. Ela localiza Valmir saindo de seu carro importado e não hesita em invadir o espaço dele de forma agressiva. O confronto é imediato e violento no tom de voz. Irene confronta Valmir diretamente sobre o dinheiro que foi furtado de sua loja, apontando o dedo indicador na cara do empresário poderoso e corrupto. Ela não se intimida com o terno caro dele ou com a postura de arrogância que ele costuma usar para pisar nas pessoas. Irene grita com a voz embargada de indignação, exigindo cada centavo de volta e acusando-o de ser o rato por trás do desfalque que quase quebrou seu negócio. Valmir tenta manter a compostura, dá um sorriso de canto de boca desdenhoso e tenta afastar a mão de Irene com um gesto impaciente. Mas os dentes dele estão trincados de raiva por ser exposto em público. Ele a ameaça com o olhar, aproximando seu rosto do dela para desferir palavras venenosas em tom baixo, dizendo que ela não sabe com quem está se metendo e que uma denúncia contra ele seria o fim da própria Irene. O embate é tenso, o ar parece faltar entre os dois, e a promessa de uma guerra judicial e de chantagens ainda maiores fica cravada na atmosfera daquela rua. No ápice do desespero e cansada de ser o joguete nas mãos de pessoas tão sórdidas, Agrado Garcia toma uma decisão que promete mudar o rumo de todas as vidas envolvidas nessa trama sertaneja. Nos corredores escuros do estúdio independente, ela se encontra com Leandro, o produtor musical honesto que sempre estendeu a mão para ela e que esconde no peito um amor puro e devoto pela cantora. Agrado olha nos olhos de Leandro com uma firmeza que ele nunca tinha visto antes, embora seus olhos estejam marejados. Com a voz firme, sem vacilar por um segundo sequer, Agrado afirma categoricamente que está disposta a deixar Bom Retorno para sempre ao lado dele. Ela diz que não aguenta mais ver sua mãe Janete ser torturada psicologicamente por Zilá, que não suporta mais ver João Raul ser enganado por Nayane sem poder dizer a verdade, e que prefere abandonar a carreira, a fama e a própria terra natal a continuar respirando o mesmo ar podre que Valmir e seus comparsas. Leandro segura as mãos de Agrado, o coração dele dispara com a possibilidade de finalmente viver esse amor longe de toda a baixaria da capital. Mas ele sabe que a fuga de Agrado será o estupim de uma bomba relógio. Se Agrado Garcia sumir do mapa, o projeto da música com João Raul desmorona, a farsa de Nayane corre o risco de ser desmascarada pelo sumiço da verdadeira Diana, e Zilá perderá seu principal alvo de tortura. Será que Agrado vai mesmo conseguir fugir desse inferno de chantagens antes que João Raul descubra que a mulher que ele tanto despreza é, na verdade, a única que ele sempre amou? O destino de Bom Retorno está prestes a ser selado pelo silêncio ou por uma fuga desesperada que vai mudar tudo.